Eu quero conversar agora com o Luca Bassani, porque equipes que realizam a perícia dos corpos dos mortos em Israel, depois da invasão do Hamas, no último dia 7, relataram sinais de tortura. Essa informação foi confirmada neste fim de semana pelas autoridades. O Luca Bassani vai contar essa história para a gente agora. E o que disseram os peritos nesses relatórios? O que eles encontraram, Luca? Seja muito bem-vindo. Que bom compartilhar esse espaço contigo mais uma vez. Prazer também estar aqui com você nesse domingo, Evandro, e a toda a nossa audiência, uma boa tarde. Nós vemos que aquilo que foi revelado pelo relatório dos médicos forenses, por essa perícia, são realmente detalhes macabros. Eles dizem que, de acordo com análise de todos os corpos, e cerca de 90% dos corpos de militares mortos já foram identificados, e cerca de metade dos civis também, eles conseguiram observar sinais de tortura, de estupro e também esquartejamento, tanto dos braços quanto das pernas das pessoas, e algumas delas decapitadas, entre elas uma criança. Nós vemos que, por enquanto, nenhuma dessas fotos foi compartilhada com os jornalistas que querem também fazer uma análise de todas essas indicações, todos esses sinais realmente cruéis que foram indicados pela perícia israelense, mas é uma confirmação que vem oficialmente agora, então, de médicos e de autoridades sobre vários rumores que surgiram ao longo dessa semana sobre o verdadeiro estado das vítimas e como que elas foram assassinadas, como também os corpos foram tratados uma vez que elas estavam mortas. Inclusive, ao longo dessa semana, outras imagens muito fortes de bebês carbonizados foram divulgadas pelo próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Todas essas acusações, tanto de tortura e de estupro e de esquartejamento, foram negados pelo Hamas, mas ao longo dessa semana vemos que tanto os jornalistas como também esses relatórios de perícia acabam mostrando o oposto. Realmente são condições desumanas, ainda, como eu disse, a contabilização desses mortos, a identificação desses corpos estão sendo feitas, e também muitos deles tendo que ser colocados em frigoríficos pela quantidade de corpos que surgiu em poucas horas, né? O mesmo caso também acontece em Gaza, onde caminhões de sorvete estão sendo utilizados para preservar os corpos, já que não há tempo de enterrar a quantidade de mortos que vão surgindo ao longo desses dias, e a gente vê realmente que toda essa perícia, todos esses detalhes e muito provavelmente imagens muito fortes sejam divulgadas ao longo da próxima semana para ter essa confirmação e que todas essas dúvidas desapareçam. Afinal, a gente vê que durante essa guerra também há uma questão de narrativas, uma questão de rumores, e o importante sempre é trazer a verdade, trazer informações confirmadas, assim como nós do Corpo do Jornalismo da Jovem Pan estamos fazendo ao longo dessa árdua cobertura nos últimos 9 dias. De qualquer maneira, esses detalhes são realmente muito tristes, muito fortes, e a gente vê que nenhuma das regras da guerra estão sendo seguidas, o que preocupa bastante sobre a condição dos civis e também o estado psicológico de todas as vítimas, seja de um lado, seja do outro, através dessas imagens, desses relatos extremamente chocantes que mostram a falta de humanidade perante o outro, né? Mesmo num cenário como esse, mostra e confirma os atos terroristas que foram perpetrados pelo Hamas durante o último sábado.